Alô, galerinha do quinto ano! Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do horário que você estiver nos assistindo. E para quem ainda não viu a aula de história, vou explicar os meus loiros platinados. Isso aqui foi uma obra de arte, aqui em casa mesmo. Ficou chique? O que vocês acharam? Pois bem, hoje nossa oitava aula de português na unidade 3. Hoje faremos as páginas de 96, da página 96 a 102. Página 96. Entendendo a gramática. Na última aula nós estávamos falando sobre sinais de pontuação. Até demos uma enfatizada boa sobre o uso das aspas, né? Que podem substituir o travessão. Pois bem, leia o trecho a seguir. Era uma vez uma menina. Não era uma menina deste tamaninho, mas também não era uma menina deste tamanhão. Era uma menina assim, mais ou menos do seu tamanho. E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse, afinal de contas. Porque tinha dias que a mãe dela dizia assim: Helena, você já está muito grande para fazer uma coisa dessas. Onde já se viu uma menina do seu tamanho chegar em casa assim tão suja de ficar brincando na lama? Venha logo se lavar. Então ela achava que ela era bem grande. Mas às vezes também o pai dela dizia assim: Helena, você ainda é muito pequenininha para saber uma coisa dessas. Se ela tivesse um espelho mágico, que nem a rainha madrasta da Branca de Neve, bem que podia perguntar: Espelho, espelho meu, que tamanho tenho eu? Texto também da nossa conhecidíssima Ana Maria Machado. Vamos lá para a página 97. O texto nos deixa claro de que Helena ficava confusa com as informações. Ora a mãe dizia que ela era grande, ora o pai dizia que ela era pequena. Então, afinal, qual era o seu verdadeiro tamanho, né? Então, no exercício número 2, vocês têm 3 frases aí, onde tem, lá no final da frase, finalizações com pontuações diferentes, com sinais de pontuação diferentes. Letra A. Ligue o sinal de pontuação empregado em cada frase ao efeito do sentido provocado nela. Ponto de exclamação. O que dizia, o que significa aí no sentido dessa frase? O ponto de interrogação. E o ponto de reticências? Letra B. Por que o travessão foi empregado nas 3 frases em destaque? Lembrem-se, por que o uso do travessão? Exercício número 3, observe as imagens a seguir. Temos aí crescer, crescer, crescer. Letra A na página 98. Complete a fala dos personagens com uma das palavras do quadro a seguir. Temos aí eca, oba, ufa. B. Que estratégia você utilizou para decidir com qual palavra completaria cada quadrinho? Observem bem as imagens. Fica fácil responder. Número 4. O texto a seguir foi escrito por um homem que estava doente e que queria deixar registrado quem receberia a sua herança. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testemunho. Testamento, lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso. Pediu então papel e caneta. Só que com a ansiedade que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Eita, escreveu assim: Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Sem pontuação nenhuma. Morreu antes de fazer a pontuação. Vamos lá. Letra A. Você entendeu para quem ele deixou a herança? Por quê? Como você fez para compreender? Se você entendeu. Observem bastante, releiam quantas vezes for preciso e até pronunciem para que vocês ouçam. Página 99.
Eram 4 concorrentes: o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Veja a continuação do texto e como os herdeiros o pontuaram. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixe os meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Já a irmã pontuou da seguinte forma: deixe os meus bens à minha irmã. Nada ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. O padeiro já pontuou de outra maneira: deixe os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então chegaram aos pobres das cidades. Espertos fizeram a seguinte interpretação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. É possível dizer a quem o homem doente deixava a sua fortuna? Interpretação aí, hein? Vamos ver. Letra C. Releia a interpretação da irmã, observando os sinais de pontuação. Deixo meus bens à minha irmã, nada a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Que sinais de pontuação foram empregados pela irmã? Só o trecho da irmã. 100. Agora releia o texto pontuado pelo sobrinho. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Que sinais de pontuação foram empregados pelo sobrinho que mudaram o sentido da mensagem? Que efeito os pontos de interrogação e de exclamação produziram nessa frase? Gente, os sinais de pontuação que já estão sendo estudados por vocês desde o primeiro ano. Mas qualquer dúvida, estamos lá para recordá-los, né? Interrogação, uma pergunta. Exclamação, espanto, admiração, né? Euforia, expressa o sentimento. Vamos ver aí. Letra E. Releia agora o texto pontuado pelo padeiro. Deixe os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Que sinais de pontuação o padeiro usou? Se ele usou os mesmos sinais de pontuação que o sobrinho, o que provocou a alteração no sentido da frase dele? Fácil, né? Só ver aí onde foram colocados esses pontos. F. Leia a pontuação empregada pelos pobres. Deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. E os pobres, o que fizeram para reverter a situação e para garantir que a herança ficasse com eles? Força na piruquete aí. Interpretação aí quanto à colocação das pontuações. Onde foram colocadas, por que mudou o sentido. Prestem atenção. Número 5. Leia agora um texto do livro Memórias de Emília. A boneca falante. Uma das muitas personagens de Monteiro Lobato. Tanto Emília falava em minhas memórias que uma vez Dona Benta perguntou: mas, afinal de contas, bobinha que é você, entende por memórias? Memórias são as histórias da vida da gente, com tudo o que acontece desde o dia do nascimento até o dia da morte. Nesse caso, caçoou Dona Benta. Uma pessoa só pode escrever memórias depois que morre. É um trecho do texto completo de Monteiro Lobato. Pois bem. Letra A. Que palavra indica a ação de Dona Benta? O que Dona Benta fez? Qual foi a ação dela aí nesse texto?
Prestem atenção, porque ela diz claramente. Letra B. Que sinal de pontuação foi usado antes da fala dos personagens? Difícil, hein, gente? Será que vamos ter que consultar os universitários? Não, vocês sabem! C. No trecho aparecem também os 2 pontos. Eles foram usados para quê? Lembra disso? A tia explicou também lá na aula passada. E muitas vezes, né? Esse conteúdo é praticamente conteúdo revisional. Para apresentar os elementos de uma lista, para indicar os personagens, o que os personagens falaram algo, para introduzir um exemplo, para esclarecer algo que já havia sido dito. E letra D, é possível ler essas falas imitando a voz dos personagens? 102, releia o texto a seguir. Tanto Emília falava em muitas memórias que uma vez Dona Benta perguntou: mas afinal de contas, bobinha, que é que você entende por memórias? Esse trecho pode ser escrito de outra forma, observe. Tanto Emília falava em minhas memórias que uma vez Dona Benta perguntou o que ela entendia por memórias. Observem aí que na aula anterior nós falamos sobre discurso direto, aquele onde o próprio personagem fala, e também discurso indireto, onde alguém narra, alguém conta o que a personagem falou. Então vamos lá. Letra A. Nessa nova forma de escrever a fala de Dona Benta, de que maneira apareceram as palavras? Você, para indicar você, quando ela diz que a Emília não tinha memórias, né? Como é que ela sabia explicar o que era memórias? Ela se referia a quem mesmo? Não vamos colocar o nome da Emília, mas eu vou usar qual pronome? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Quando ela disse entende, como ela fez essa referência? Isso observando lá a primeira fala e depois como a frase foi transformada, como foi a substituição. Letra B. Que tipo de pontuação apareceu na frase? Um travessão, um ponto de interrogação, ponto final ou ponto de exclamação? E letra C. Nesse caso, você consegue ler a fala de Dona Benta imitando a voz dela? Ai, meu Deus! Será possível, na segunda frase, imitar a voz de Dona Benta? Prestem atenção! Letra D. Por que você acha que isso acontece? As letras A, B, C e D fazem referência à segunda frase, hein? Força na piruquete, pause para correção. Página 97, exercício número 2. Letra A ficou ponto de exclamação, ligado a entusiasmo, alegria. Ponto de interrogação, diálogo, questionamento, porque fez uma pergunta. E a reticências, sonho, desejo, dúvida, porque indica que ainda tinha continuidade, né? Letra B, porque o travessão foi empregado nas 3 frases em destaque? Porque em todas há um diálogo da menina com o espelho. Se há um diálogo, uma fala, você precisa colocar o travessão ou as aspas, né? Depende lá do texto. Número 3 era para completar essa tirinha aí, né? Observar as imagens e colocar a fala, né, de cada um dos personagens. Então ficou primeira, a menina diz: ufa! Por quê? Crescer! Ufa! Ficou feliz, né? Crescer? Eca! Já o menino já não tá gostando muito dessa história. E o outro arremessa a bola todo feliz também. Oba! Crescer! Como é possível identificar? Lá na letra B, a resposta é pessoal, mas eu consegui identificar através
da expressão das personagens que aparecem. Letra B da página 98, que estratégia você utilizou? Foi o que a tia falou, né? Uma resposta pessoal, porque você irá... eu, por exemplo, identifiquei devido à expressão que eles fizeram, as expressões que eles fizeram. Agora, você pode ter utilizado outra estratégia. Número 4, a letra A, também é uma resposta pessoal, porque o texto traz o testamento, né, de um homem muito rico que estava prestes a falecer. E acabou que ele não usou os sinais de pontuação. Se deu para você entender para quem ele quis deixar a herança, bem, aí você vai explicar por quê. Se não, também você explica o porquê que você não conseguiu entender ou descobrir para quem foi deixada a herança. A página 99 também é o pontinho que ainda da letra B, né? Que diz, é possível dizer a quem o homem doente deixava a sua fortuna, mesmo depois que todos organizaram o texto conforme eles achavam que era, usando a pontuação que eles achavam no local adequado, também é uma resposta pessoal. Se você já, depois das pontuações que cada um dos concorrentes colocou, você entende para quem foi deixar, beleza. Se não, você também, ok, você vai anotar o porquê não. Letra C, que sinais de pontuação foram empregados pela irmã? E a irmã utilizou apenas o ponto final. Em todas as frases, ela utilizou apenas o ponto final. Já na página 100, letra D, o texto do sobrinho, as pontuações, os sinais de pontuação que foram utilizados foram interrogação, exclamação e ponto final. Ele usou 3 pontos, 3 sinais de pontuação. Porém, aonde ele bem entendeu que deveria colocá-los. E na letra E já pergunta quais sinais de pontuação o padeiro utilizou. Também os pontos de exclamação, interrogação e ponto final. Mas o que aconteceu é a outra pergunta, que mudou o sentido da frase. A localização onde empregou os sinais de pontuação. Ele mudou a posição dos sinais, as frases, né? Colocou os sinais de pontuação em frases diferentes, assim mudou o sentido do texto. E a letra F, o que os pobres fizeram, né, para reverter a situação e garantir que a herança ficasse com eles, eles também usaram os mesmos sinais de pontuação, mas em frases diferentes. Vocês podem ver aí que até na frase do padeiro, eles colocaram um sinal de interrogação. No exercício número 5 da página 101, a letra A, que palavra indica a ação de Dona Benta? É a palavra perguntou, onde disse lá que uma vez Dona Benta perguntou, uma ação, ela fez uma pergunta. Letra B, que sinal de pontuação foi usado antes da fala dos personagens? Mamão com açúcar batido no liquidificador, ou travessão. E letra C era para marcar o trecho onde aparecem também os 2 pontos. Eles foram usados para indicar que os personagens falarão algo. Então, a segunda opção. Letra D, é possível imitar a fala dos personagens? Sim, lógico que sim. A página 102, exercício número 3, letra A. O que substituía a primeira frase, que era um discurso direto, na segunda frase, tornando ela um discurso indireto? A palavra você foi o pronome ela. Ela, pronome é o que acompanha o substantivo.
porque está dizendo ela, a Emília. E entende, a palavra que substituiu foi entendia. Letra B. Que tipo de pontuação apareceu na frase? É a terceira opção, foi o ponto final. Qual frase? A segunda, a do discurso indireto. Letra C, nesse caso, você consegue ler a fala de Dona Benta imitando a voz dela? Não, né, gente? Não é possível, porque não tem a fala dela na segunda frase. E letra D, por que você acha que isso aconteceu? Acabei de explicar. É uma resposta pessoal, mas você pode também ter chegado à mesma conclusão. Meus amores, ficamos por aqui com a nossa aula de português. Amanhã, feriado, vocês poderão descansar um pouquinho aí da aula. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um de vocês e até quarta-feira. Tchau, tchau.